Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, mais um programa, Palavras que não passam, para que logo cedo você possa meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento de vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Querido, querida, hoje terça-feira, a palavra de Deus hoje nos convida a vivermos a fidelidade. A palavra. Viver a palavra não apenas com os lábios, mas viver com o coração, com a vida, com as atitudes do nosso dia a dia, é que nós vamos dando sentido da palavra, vamos dando sentido à lei, os mandamentos. E a maior lei é a vivência do amor. No Evangelho de Marcos, hoje, esta narrativa, Jesus vem desmascarar o que está por trás de certas práticas, tradições, rituais apresentados como religiosos. Muitas vezes se vivem uma prática religiosa estéril, sem vida, sem sentido.
Por isso os discípulos de Jesus foram criticados, porque eles não seguiam apenas um ritual, uma prática cultural sem a vida. É na vida que se tem o sentido da fé. É na vida e no testemunho é que nós vamos dando sentido ao nosso ser cristão. Os discípulos de Jesus foram criticados pela questão do puro e do impuro. Viviam uma tradição, os doutores e mestres da lei, no qual se vivia um ritualismo, uma religiosidade sem vida. Tinha um ritual para lavar as mãos, para lavar os copos, as jarras, e Jesus vai lembrar. Isaías bem profetizou sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Ensinam preceitos humanos. É preciso que a religiosidade, a cultura, a fé dê sentido na nossa vida, dê sentido na sociedade, para que aqueles que vejam em mim, vejam a luz na minha conduta. Sinta o doce, suave perfume de Deus na minha companhia. Não podemos viver uma religiosidade da hipocrisia, do mostrar para o outro aquilo que o coração não é. Não basta apenas louvar com os lábios. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que, ouvindo a palavra, viverem esta palavra, praticarem esta palavra. Feliz é aquele que, ao ouvir as minhas palavras, praticarem. Não basta apenas ouvir, é necessário viver. É necessário dar sentido, para que assim possamos ser reconhecidos como cristãos. Cristãos não apenas de aparência, mas cristãos que mostram no coração a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus. É nessa vivência fraterna, na aproximação do próximo, é que nós vamos dando testemunho de Cristo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo não é apenas aquele que está comigo no dia a dia, mas aquele que acolhe, aquele que necessita da nossa ajuda. Não apenas porque é do meu grupo, o meu próximo é quem faz parte do meu grupo, não. É aquele que, mesmo desconhecido, mas eu acolho e pratico o bem. E o bem que eu faço com a mão direita, a esquerda não saiba. É aí nesta prática, é aí na acolhida, é aí no dia a dia, desconstruindo uma cultura que vive apenas do legalismo, da tradição, dos costumes, mas viver a lei maior, que é o amor a Deus e ao próximo, está se resumindo tudo. É aí que se resume tudo. A lei e os profetas se resumem.
no amor, na acolhida. Saibamos viver a nossa religiosidade, viver a nossa religião, mas que a nossa religião produza e gere vida, dê vida àqueles que necessitam. Sou Padre José Haroldo e se você ainda não fez sua inscrição neste canal, faça sua inscrição. Ajude-nos a divulgar este canal, que é um canal da misericórdia, para confortar os corações. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos livre de todo mal, de todo perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz de Jesus e no amor de Maria. Avantes, raios da misericórdia!